Oi, está começando mais um episódio de Papo Diversificado. Hoje a gente vai bater um papinho com a Gabriela Araújo, Maria Eduarda, Renan Sanches e Isabela. Oi, Bia. Oi, Oi, Bia. Bia. O episódio de hoje faz parte da segunda temporada da série Idade Antiga. Esse é o episódio 13 e vamos falar sobre o feudalismo. Para começar, vamos para a pergunta mais óbvia. Nos falem o que foi o feudalismo. Então, Bia, o feudalismo seria uma forma de organização econômica e social que aconteceu na Europa Centro-Oriental, lá no período da Idade Média, durante os séculos V e XV. Resumindo, era como uma distribuição de terras. Hum, já que agora nós temos uma noção do que é o feudalismo, que é a distribuição de terras, né? Vamos continuar com as perguntas. Eu queria saber por que acontecia essa distribuição de terras. Bia, pra falar a verdade, antigamente os governantes não conseguiam cuidar das terras que eles tinham, porque elas eram muito grandes. Então eles deixavam os soldados ficarem em uma parte dessas terras. Uai, eles só davam terras aleatoriamente para esses soldados ou os soldados tinham que fazer alguma coisa para eles ficarem ali? Então, Bia, esses governantes faziam um trato com esses soldados. Era proteção em troca de terras. E esse trato ficou conhecido como sucerânia. E só aqueles soldados que se destacavam bastante ganhavam um lote de terra. Ah, faz sentido. Nada de graça, né? Mas na hora da distribuição desses lotes, eles eram divididos em partes iguais ou não? Bom, isso aí vai depender do desempenho do soldado. Por exemplo, se um soldado conquistou mais ou se destacou mais do que o outro, ele ganhava mais terras. E é por causa disso que existem as palavras conde e duque. Duque porque recebia um ducado de terra e conde porque recebia um condado. E por aí vai. Entendi. Muito interessante saber que uma única região tinha tantos donos. Mas agora voltando para o assunto. Uma dúvida: só os soldados que poderiam receber as terras? Sim, Bia, essa época era rígida quando o assunto era as classes sociais. Um exemplo, uma camponesa não podia se casar com um nobre, era nobre com nobre e por aí vai. Já que você tocou no assunto, como os camponeses ficavam em relação aos feudos? Então, Bia, os senhores feudais, que são os donos dos feudos, eles faziam um trato com os camponeses. Em troca da parte da terra deles, os camponeses tinham que produzir comida. Esse trato ficou conhecido como vassalagem. Deixa eu ver se eu entendi. Os camponeses eram explorados? Mas eles nunca fizeram revolta ou algo do tipo? Não, Bia. A Idade Média também era conhecida como Idade das Trevas. E ela tem esse apelido porque as pessoas tinham apenas um argumento, então elas não iam atrás de pesquisa ou tentar se relacionar, era tudo na base da igreja. Sim, e é por isso que nunca fizeram revolta. A igreja dizia que ao redor dessas terras tinham monstros. E os camponeses acreditavam, por isso que eles não questionavam. Nossa, tadinhos. Mas continuando, como era dividida a sociedade do feudalismo? Bom, em primeiro lugar, o clero, que é a igreja. A igreja se tornou a mais poderosa instituição feudal, porque ela era dona das terras grandes e ela também influenciava as relações sociais. Mas, de acordo com a igreja, cada pessoa da sociedade tinha uma função que deveria cumprir durante a sua passagem na terra. O nobre tinha a função de proteger militarmente a sociedade. O clero tinha a função de rezar e o servo tinha a função de trabalhar. Além disso, os mosteiros medievais, os católicos, foram responsáveis por cuidar de manuscritos sobre a literatura, filosofia e ciência, e eles também apoiavam os viajantes e acolhiam os doentes. Em segundo lugar, a gente tem os nobres. A nobreza era dona de terras e recebia o nome dos senhores feudais. A nobreza fazia as leis, davam privilégios, comercializavam com os vizinhos, governavam a justiça, declaravam a guerra e faziam a paz. No topo da nobreza estava o rei, que tinha pouco poder, pois o poder político era dividido entre o monarca e os senhores feudais. Mas, junto com os outros senhores feudais, o monarca também tinha importância. Em terceiro lugar, tinha os camponeses. O trabalho estava associado à servidão, com os camponeses presos à terra e subordinados a várias obrigações, desde impostos e serviços. Por outro lado, se tivesse algum ataque, os senhores feudais tinham que proteger os camponeses. E não tinha só os servos, tinha outros trabalhadores, como os vilões, que eram homens livres que moravam na vila, mas podiam fazer serviço por senhor feudal e eles tinham permissão para trocar de propriedade.
ministeriais, que faziam parte da administração da propriedade feudal e podiam crescer socialmente, chegando a uma posição de membros da pequena nobreza. E também tinha os escravos, que em geral eram usados no serviço doméstico. Nessa época era comum os cristãos escravizarem muçulmanos e vice-versa. E as condições de vida nos domínios feudais eram rudes e mesmo a nobreza não vivia nas melhores condições na época. E a vida dos servos era complicada em todos os sentidos. Os servos e mesmo os senhores feudais não sabiam nem ler e nem escrever. Porém, o clero era o que tinha o acesso ao estudo. Nossa, eu não imaginava que a nobreza não sabia ler nem escrever. Mas então, para acabar, eu tava dando as minhas bisoiadas na internet, para não chegar aqui sem nada, né? E vi que essas terras poderiam ser conseguidas de três maneiras, né? Por causa do rei ou do senhor feudal, casamento ou guerras. Vocês poderiam falar um pouco mais a fundo sobre isso? Podia ser pela permissão do rei ou de um senhor feudal, para compensar o serviço de um nobre ou de um cavaleiro que se destacou, e assim conseguir a vassalagem. Podia ser por um casamento que certificava a fidelidade dos senhores feudais e também garantia que a terra continuaria na mesma família. Ou por guerras, quando os laços de vassalagem eram rompidos. Uma família não tinha herdeiros ou mesmo por desejar expandir suas terras. Era comum fazer guerras para obter mais territórios. Mas então é isso, gente. Espero que a gente tenha conseguido compartilhar algumas coisas sobre o feudalismo com vocês nesse episódio. Encerramos o nosso podcast de hoje por aqui, com as presenças de Gabriela Araújo, Renan Sanches, Isabela Fani, Maria Eduarda e eu, né, Beatriz Rezende. Thank you, bye! Thank you, bye! Bye. Tchau!